Boa noite, salve Maria. É uma alegria mais uma vez estar aqui nessa 13ª aula do curso de consagração Nossa Senhora, onde estamos meditando ponto por ponto do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, destacando pontos importantes, mas lendo ponto por ponto este tratado, tá? Na aula passada nós vimos justamente sobre a prefiguração no Antigo Testamento, né, dessa devoção, onde observamos a história de Rebeca e de Jacó. Vimos a história da bênção que Jacó recebeu de seu pai, né, Isaac, por intercessão ali de Rebeca, né? E vimos também a revolta de Esaú. Vimos também que Jacó é figura dos predestinados, enquanto que Esaú é figura dos reprovados. Além disso, nós ainda conseguimos ver lá como a Virgem Maria age com relação a seus amados filhos, né, aos consagrados. E na formação de hoje nós vamos ver justamente os frutos que essa devoção gera numa alma que a segue fielmente, tá? Aqueles que são consagrados não só como uma moda ou coisa do gênero, mas aqueles que vivem dia após dia essa devoção e o que ela nos sugere, tá? E basicamente são 7 frutos, tá? O primeiro é o conhecimento e desprezo de si, o segundo, a participação da fé de Maria, a terceira é a graça do puro amor, o quarto fruto é a grande confiança em Deus e em Maria, o quinto fruto, a comunicação da alma e do Espírito de Maria, né? A comunicação da alma de Maria e do Espírito Santo, no caso. O sexto fruto é a transformação das almas em Maria à imagem de Jesus Cristo. E o sétimo fruto é a maior glória de Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver hoje. Então, antes de iniciar, vamos só fazer uma oraçãozinha, coisa ligeira, sempre importante, sempre bom, tá? Então vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, São Luís, ele vai iniciar justamente esse capítulo, estamos no capítulo 7, o penúltimo capítulo desse tratado. Ele vai iniciar dizendo: meu querido irmão, esteja convencido de que, se você se tornar fiel às práticas interiores que lhe mostrarei a seguir, receberá os frutos que ela produz no coração do fiel. E isso é muito lógico. Se nós já temos a certeza de que essa consagração, essa devoção, é o caminho mais fácil, curto, seguro e perfeito para se unir a Jesus Cristo, que essa devoção é querida por Deus, é um caminho eficaz e que, se nós seguirmos, nós nos santificaremos, então, logo nós nos santificando, nós vamos nos deliciar, por assim dizer, dos frutos da santidade que essa devoção gera. E o primeiro fruto é justamente, como eu disse no início, né, introduzindo aqui o capítulo, é justamente o conhecimento e desprezo de si. Isso porque nós participamos da humildade da Virgem Maria, tá? E quando nós somos humildes, nós entendemos que tudo aquilo que há de mal em nós é devido a nós mesmos. E tudo aquilo que há de bom em nós se dá justamente pela presença e ação de Deus, e no contexto da consagração aqui, que nós vamos entender mais, é justamente através da Virgem Maria, tá? E quando isso acontece, nós passamos a termos a virtude da humildade, nós, além de desprezarmos a nós mesmos, afinal tudo que é de mal está vindo de nós, né? Apesar de nós nos desprezarmos,
Nós não desprezamos o outro, tá? Afinal, nós não temos moral nem autoridade para isso. Fora que é questão de bom senso, tá? Mas nós até mesmo gostamos quando somos desprezados. Não por uma questão de sadomasoquismo, não, nada disso. Mas sim porque nós estamos vivendo aquilo que Jesus já vai dizer lá em João capítulo 15, versículo 19. Quando ele vai dizer: Se fosseis no mundo, do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, nós somos perseguidos, nós somos desprezados, tá? Lembrando que o servo não é maior que o seu senhor. Jesus Cristo foi desprezado, tá? Então, se o próprio Deus foi, quem somos nós para dizermos que não seremos, tá? Se seguirmos os passos de Jesus, também seremos, tá? E quando nós falamos de humildade, é sempre bom a gente lembrar de alguns versículos, tá? Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 19. Lembra-te que és pó e ao pó hás de retornar. Lembramos isso, inclusive, lá na quarta-feira de cinzas. Vamos lembrar também da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que tu tens que não tenhas recebido? Muitas vezes nos vangloriamos, não é? Daquilo que nós ganhamos, daquilo que conquistamos, mas o que tu tens que não tenhas recebido do alto? Tá? E lembramos também do Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Bom para meditar, né? Isso é bom para meditar. A gente tirar um tempinho assim para repensar. Rapaz, verdade, né? Mas, pois bem, São Luís vai dizer aqui: através da luz que você receberá, perdão, do Espírito Santo por meio de Maria, sua amada esposa, você conhecerá sua inclinação para o mal, sua corrupção, incapacidade de fazer qualquer bem, quando Deus não é tido como princípio enquanto o autor da natureza e da graça. Em decorrência desse conhecimento, você se desprezará a si mesmo, assim como não pensará em você senão com um terror. Você se olhará como um molusco, que tudo queima com sua baba, ou como um sapo que em tudo enchila seu veneno, ou como uma cascavel ardilosa que não procura senão a atraiçoar. Finalmente, a humilde Maria o fará participar de sua genuína humildade, que o levará a fazer pouco caso de si mesmo, porém sem desprezar quem quer que seja e apreciar seu objeto de desprezo. Tá? Então esse é o primeiro fruto da consagração, o conhecimento e desprezo de si. O segundo fruto é justamente a participação da fé de Maria. Tá? A fé de Maria ela foi a maior que existiu, tá? Durante toda a história da humanidade. Foi assim e será até o fim dos tempos. Ninguém vai ter maior fé do que a Virgem Maria. E apesar dela já estar no céu, onde a fé é cessada, afinal a fé é certeza do que não se vê. Né? Das três virtudes teologais, a única virtude que permanece para toda a eternidade é a caridade, é o amor. A esperança e a fé não fazem mais sentido no céu, porque a esperança é esperar. Se estamos no céu, vamos esperar mais o quê? Já alcançamos a plenitude. E a fé é justamente a certeza dessas realidades invisíveis, espirituais que não enxergamos e que foi transmitida por Deus. Por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, como um Deus é um e três pessoas, né? Isso talvez a gente nunca vai entender. E tudo bem, né? É o mistério da fé, né? E Deus não tem que ser menor do que nossa cabeça. Se nós entendermos a Deus em sua totalidade, então nossa razão está acima de Deus. Então, consequentemente, nossa razão é Deus, e não Deus é Deus, entende? Então, por uma questão filosófica e teológica, não faz sentido a gente entender Deus em sua totalidade. O que nós entendemos na pessoa divina, ou na Santíssima Trindade, melhor dizendo, é aquilo que nos foi revelado pela pessoa de Jesus Cristo, ou pelo Espírito Santo através dos profetas, tá? E agora pelos santos também, que podem trazer alguma luz ali, principalmente Santo Agostinho, né, que vai meditar todas essas verdades e se aprofundar daquilo que já foi revelado, enfim. Mas a gente nunca vai entender em sua totalidade. Mas estando uma vez no céu e não necessitando mais dessa fé, a Virgem Maria ainda permanece, ela recebe essa graça de permanecer com essa fé, não para ela, mas sim para transmitir aos fiéis consagrados, né,
aos batizados que ainda estão militando, ou seja, aos membros da igreja militante. Lembrando que existem 3 igrejas, por assim dizer. Melhor, 3 divisões de uma mesma igreja, porque fazem tudo parte do mesmo corpo de Jesus Cristo, né? Aqui é a cabeça. Existe a igreja triunfante, a padecente e a militante. A triunfante é justamente aquelas almas que já estão no céu, né? É onde está a Santíssima Trindade, está a Virgem Maria, está São José, está todos os santos, todas as hierarquias dos anjos, né? É o céu como a gente já imagina, né? Toda aquela magnificência, toda aquela maravilha. A igreja padecente é justamente aquelas almas que estão no purgatório, se purificando de suas penas temporais e ou imperfeições antes de adentrar no céu. Elas já estão salvas, tá? Elas só estão realmente passando por uma purificação antes de entrar no céu. Tá? Não, elas não podem mais escolher, não é uma segunda chance. Tipo, agora estou mais decidido que eu vou para o céu. Ou não, putz, agora eu vou para o inferno. Não, não tem esse risco não. Ela já está no céu, ela já vai para o céu, já é garantido. Né? Só que antes ela está purificando essas penas temporais. E aí é de uma ação caridosa da gente que está militando aqui na Terra, da gente lucrar indulgências e direcionar orações para essas almas que estão no purgatório. Tá? Essa é a igreja padecente. E existe a igreja militante, que somos nós que estamos aqui no mundo militando contra o pecado, combatendo o bom combate, guardando a fé até o nosso último instante aqui na Terra. Tá? Onde nosso objetivo, e seremos vencedores, será justamente quando nós morrermos em estado de graça, tá? Estando unidos a Deus, nosso último instante da Terra, tá? Aqui na Terra, nosso último suspiro. E aí no céu, provavelmente vamos passar no purgatório um pouquinho, mas não devemos focar nisso, devemos focar justamente no céu, sem penas temporais, sem imperfeições, e direto para o céu. Tá? Mas se nós passarmos pelo purgatório, uma graça muito grande ainda assim. Tá? Mas nosso objetivo é ir para o céu diretamente. Esse é o nosso objetivo aqui na igreja militante. Tá? E aí, essa fé é justamente preservada na Virgem Maria para ela transmitir para a gente, porque ela tem algumas características interessantes, tá? Que nos é favorecido, nós somos favorecidos com isso. Por exemplo, a fé da Virgem Maria, ela é pura, ou seja, não há mais preocupações com as coisas sensíveis e extraordinárias. Ela é uma fé confiante, ela confia, tá? Ela é como se ela não se preocupasse mais muito com essas coisas, ela só vive e busca a santidade, entende? Ela não se preocupa, como é essa Santíssima Trindade? É 3 pessoas, mas é um só Deus. Não, ela só aceita e segue, entende? É uma fé pura, é uma fé pura. Lembrando que fé é certeza do que não se vê. Mesmo que aquela pessoa não entenda, ela continua naquela fé, entende? Ela é pura. Além disso, a fé da Virgem Maria ela é viva e animada de caridade. Ou seja, ao sermos beneficiados com essa fé, toda a nossa vida agora é movida pelo amor, pela caridade. Lembrando que esse amor é o amor ágape, é o amor mais perfeito que existe. Porque existe o amor filia, existe o amor eros. Né? O amor filia já muito mais voltado para amizades, o amor eros muito mais voltado ao amor conjugal. Mas o amor ágape é o mais elevado, está acima destes dois, que é justamente o amor pelo amor. Enquanto o amor eros, o amor filia, é você amar o outro, mas esperando algo em troca, né? Em benefício de si próprio também. Né? O amor ágape, ele é justamente o foco do amor, é o outro, é o ser amado e não ser amante. Tá? Então, é você fazer o bem sem você esperar algo em troca. É você fazer o bem, inclusive aos seus inimigos, mesmo sabendo que não vai ter retribuições, mesmo sabendo que não vai ter elogios, mesmo sabendo que estes não vão te ajudar quando tu vai precisar. Entende? Então, é o amor mais perfeito, mais puro que existe. Tá? Essa é a caridade. Tanto é que vai dizer Santo Agostinho, né? Inclusive, ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão amor serão os teus frutos. No caso dessa consagração, né, e nessa participação da fé da Virgem Maria, nós seremos ajudados nisso, a vivermos em todas as coisas
com amor. Além disso, a fé da Virgem Maria ela é firme e inquebrantável, onde não nos deixará ficar abalados nos momentos difíceis da vida. Porque muitas pessoas que podem estar, inclusive, vivendo essa consagração, elas podem estar passando por momentos difíceis, tá? E nesses momentos, nossa fé pode ficar abalada, tá? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus me abandonou? Né? Coisas nesse sentido. Mas diferente, perdão, antes, é importante citar, inclusive, uma passagem que é justamente Jeremias, capítulo 17, versículo 7, onde ele vai dizer: Bendito o homem que deposita confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas tempestades da vida, essa fé continua firme. Tá? É diferente daqueles discípulos que estavam no barco, começou a tempestade, eles começaram, vixe, e agora? Complicou a situação, né? Porque estava se enchendo de água. Justamente, diferente desta fé, a fé da Virgem Maria nos leva a sermos serenos, firmes e confiantes no Senhor, principalmente nos momentos difíceis da nossa existência terrena, tá? Além disso, a fé da Virgem Maria ela é ativa e penetrante, nos guiando para entrar em todos os mistérios da vida de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem, ou seja, morte, céu, inferno, purgatório, né? E no próprio coração de Deus. Então, ou seja, a fé na Virgem Maria também nos ajuda a entender quais são os planos de Deus para nós, o que Deus espera de nós. Também vai nos ajudar justamente nas meditações, nas contemplações das verdades de fé, tá? E várias outras questões aí na nossa espiritualidade. Além disso, a fé da Virgem Maria ela é corajosa, tá? E vai nos ajudar justamente a empreender grandes coisas para a glória de Deus e para a conversão das almas. Então vai nos fazer justamente missionários eficazes. E por fim, a fé da Virgem Maria é reluzente. Ela é luz justamente para aqueles que estão nas trevas. Beleza? Então ele vai dizer aqui, ó: A Virgem Maria o fará tomar parte em sua fé, que na terra foi maior do que a fé de todos os patriarcas, os profetas, os apóstolos e todos os santos. No presente momento, uma vez que já reina no céu, ela não precisa mais dessa fé, na medida em que vê com clareza em Deus todas as coisas pela luz da glória. Entretanto, com a anuência do Altíssimo, com a permissão do Altíssimo, ela não perdeu essa fé ao entrar na glória, mas a conservou para mantê-la intacta na igreja militante, em favor de seus servos e servas fiéis. Portanto, quanto mais você obtiver a benevolência dessa augusta princesa e virgem fiel, mais pura será sua fé em todas as suas atitudes. Uma fé pura o bastante para fazê-lo importar-se muito pouco com o que é sensível e extraordinário. Uma fé vivificada e abastecida pela caridade, que fará todas as suas ações terem como única motivação o puro amor. Uma fé sólida e inabalável como rocha, que lhe permitirá ficar firme e inalterável nos momentos de temporais e ventanias. Uma fé proativa e aguçada, que com uma misteriosa moldura lhe possibilitará entrar nos mistérios de Jesus Cristo, nos fins últimos do homem e no coração do próprio Deus. Uma fé corajosa pela qual você será capaz de operar maravilhas para Deus e a santificação das almas, sem hesitar. Enfim, uma fé que será o candelabro aceso, o seu viver em Deus, seu tesouro escondido da divina sabedoria, e a arma poderosa que você empunhará para reconduzir aqueles que estão nas trevas e na sombra da morte, para abrasar os mornos e necessitados do ouro reluzente da caridade, para vivificar os que morreram pelo pecado, para tocar e quebrantar, mediante palavras suaves e penetrantes, os corações de granito e os cedros do Líbano, e finalmente para não ceder ao diabo e a todos os que odeiam a salvação. Então, esse é um outro fruto que acontece na alma daqueles que se consagram à Virgem Maria, tá? É outro fruto que nós aproveitamos nesse sentido, tá? O terceiro fruto que nós vamos receber é justamente a graça do puro amor. Lembramos, inclusive, o que está lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, dos versículos 18 a 19, onde o evangelista vai dizer: No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo.
E quem teme não é perfeito no amor, mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Isso é importante principalmente para aqueles que são escrupulosos, tá? Ah, porque estes vão ser reconduzidos à temperança e vai amar a Deus justamente com o amor de Maria, crescendo em maturidade espiritual. Assim, nesse processo, mesmo que peque, logo irá confessar e retomar o estado de graça, sem pavor nem intranquilidade. Isso é muito importante dizer, porque para quem é escrupuloso, né, a fé e a vida espiritual se torna um peso. Chega um momento onde começa a achar que a santidade é impossível, ou que todos podem ser santos, mesmo menos ela, né? E isso acaba sendo um tormento, né? Porém, isso também se dá por falta de conhecimento e ou confiança no outro, tá? Isso é importante dizer, que ou é falta de conhecimento ou falta de confiança no outro, tá? Então, se você é escrupuloso nesse caso, e um padre fala, olha, isso daí é escrúpulo, não é exatamente isso. Confie e siga, tá? Fique em paz e siga a tua vida. Se você tem dúvida de alguma coisa da fé, procure o catecismo da Igreja Católica, algum documento da Igreja, algum site sério que você sabe que tem credibilidade. Veja aquilo. Se vai contra a tua ideia, a tua intuição, obedeça. Confie. Porque a pessoa que é escrupulosa, ela tem um falso entendimento, né? Ela é o contrário justamente do... Não é esdrúxulo, é... Porque assim, tem aqueles que acham que nada é pecado e tem aqueles que acham que tudo é pecado, né? Os escrupulosos são esse pessoal que acha que tudo é pecado. Tem outro nome que dá, não vou lembrar agora, que é aqueles que acham que nada é pecado. É o pessoal que é mais relaxado, né? E ambos têm complicações muito sérias na vida espiritual, tá? Então, a tendência de ambos é entrar justamente nessa temperança, né? Ao meio termo da coisa. Ah, então, assim, é complicado, tá? É importante tanto ter estudo quanto confiança no que se estuda. Porque afinal, no fim dos tempos, nós vamos ser julgados justamente com essa doutrina, tá? E não segundo os ditames de nossa consciência, tá? Ah, se nós somos católicos, estudamos a questão e nós vamos seguir o que está na nossa consciência, pô, não faz sentido, é mais fácil fundar uma própria seita, né? Ah, Afinal, nós estamos negando a doutrina e aceitando a doutrina da nossa cabeça, tá? Então, ser obediente. Eu digo isso porque eu já fui escrupuloso, tá? Já fui escrupuloso, só que eu consegui sair dessa dor espiritual justamente através dos estudos e de confissões com sacerdotes verdadeiramente santos, tá? Que me ajudaram nessa questão. Chega, padre, olha, esse foi meu pecado, tal. Tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. Ah, Inclusive, eu tenho dúvida se isso daqui é realmente o pecado que o Senhor diz, né? Não, isso daí não é, pô, isso é, tal. Sempre tinha um direcionamento espiritual nesse sentido. E aí, com o tempo, eu fui criando maturidade, né? E fui entendendo melhor as dimensões espirituais. E aí eu consegui sair justamente desse escrúpulo, tá? Ah, é isso que eu queria dizer mais sobre essa parte dos escrupulosos, tá? Mas então, São Luís vai dizer justamente nesse ponto, né? Que esse artigo é bom para esse pessoal mais escrupuloso, porque ele vai dizer o seguinte, ó. Essa mãe do belo amor tirará do seu coração todo o escrúpulo e todo o receio servil desequilibrado, abrindo-o e expandindo-o para cumprir os mandamentos de seu filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus e para inserir nele o puro amor do qual ela é guardiã. Assim, você não será mais guiado como havia sido antes, pelo medo em relação ao Deus de caridade, e sim pelo puro amor. Né? Porque afinal o escrupuloso acha que tudo é pecado, né? Então você não vai ser mais guiado por esse medo em relação ao Deus de caridade, né? Esse Deus que ama, esse Deus que te quer bem, não aquele Deus que quer só te punir e tal, entende? Não, é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que é de justiça sim, mas que é de amor, de caridade, tá? E que ele tem amor por ti, que ele tem essa caridade por ti, que ele tem essa misericórdia por ti, tá? Então você não vai ser guiado mais por esse temor, mas sim pelo amor, tá? Você o considerará como seu pai bondoso e se esforçará para agradá-lo sem cessar.
Com ele conversará cheio de confiança, como uma criança com seu pai amoroso. Se por alguma infelicidade você vier a ofendê-lo, mas imediatamente se humilhar diante dele, pedindo-lhe perdão com humildade, poderá estender-lhe a mão simplesmente e reerguer-se amorosamente, sem pavor nem ansiedade, e continuará a dirigir-se até ele sem desanimar, tá? Isso é muito importante por dizer porque, como eu disse, para quem é escrupuloso, isso vira um peso, vira um verdadeiro peso, né? Acha que tudo é pecado, que não consegue estar em estado de graça, que todos podem ser santos mesmo de você mesmo. Isso pesa, tá? Tudo é pecado, né? Não se pode se divertir, não se pode fazer tal coisa, né? Não, enfim, a fé fica pesada, né? E a fé não é pesada nesse sentido, tá? Ela já tem você já tem suas cruzes espirituais, você já tem mais inclinações para lutar. Não precisa fazer com que a fé fique mais pesada ainda, entende? Isso é um pouco daquilo que os judeus faziam, né? Com as casuísticas, os mandamentos eram X, mas se você tocasse numa moça que estivesse menstruada, você estava, para contextualizar, num estado de pecado mortal. Tipo, pô, você vai pro quinto dos infernos porque você tocou numa mulher que estava menstruada, é sério isso, né? Ou porque no sábado você foi lá e, sei lá, desligou o disjuntor de luz, é sério, né? Então, pera, eu vou pro mesmo lugar onde estão lá os ladrões, os assassinos, né? O pessoal do mais baixo calão moral, né? Então, porque eu toquei numa moça menstruada, eu vou para esse mesmo canto, né? Alto lá. Então, assim, ficava pesado, entende? E o escrúpulo, ele meio que entra nesse puritanismo, entende? E o puritanismo deixa a fé pesada. Tá? Mas aí, justamente, ao participarmos dessa devoção, consagração, a Virgem Maria nos concede esse amor puro, tá? Que ela tem. E assim nós não vamos mais ser guiados por esse medo de desonrar ou desagradar a Deus, e isso faz com que Deus nos puna severamente. Deus não é um tirano, tá? Deus não é um tirano. E a gente vai sair justamente desse temor e vamos ser guiados pelo amor. Claro que vamos corrigir em nós, continuar lutando contra nossas más inclinações. Se a gente pecar, nós vamos buscar confissão, mas não vamos mais ser direcionados por esse medo, mas sim por esse amor, beleza? Nosso foco é o amor e não o medo, beleza? É isso que a gente tem que ter muito em nossa cabeça. O quarto fruto é justamente a grande confiança em Deus e em Maria, tá? Isso se dá por alguns motivos. Primeiro, porque você não vai chegar mais a Jesus Cristo por conta própria. Você vai ter uma mãe que é muito mais próxima de Jesus Cristo, que já tem uma moral a mais com Jesus, né? E pede que o filho, pede à mãe que o filho escuta, né? Então já tem essa confiança a mais, né, de se aproximar de Deus, porque estaremos aproximando junto, através de Maria, né? Isso essa confiança. Segundo, porque nós vamos estar revestidos pela Virgem Maria de suas virtudes e seus méritos, já que nós pertencemos a ela, né? Nós somos da Virgem Maria. Aí tudo que a Virgem Maria possui é perfeito, belo, magnífico, maravilhoso, é revestido de suas virtudes e graças, nós também o seremos, tá? Ah, mas detalhe importante, tá? Não é só se consagrar e pronto, tá tudo maravilhoso. Não. Ó aqui, ó, um grande detalhe. No início do capítulo, ó, numa alma que a segue fielmente, tá? Então não é só se consagrar, tá? Toda aquela história de que você deve continuar fazendo penitência, que você deve continuar com uma vida oracional, com uma vida sacramental, buscando as virtudes, buscando uma vida moral, né? Enfim, tudo isso continua, tá? Tudo isso continua. A diferença é que a gente entrega tudo à Virgem Maria e nisso a gente consegue ter um meio muito mais eficaz de se chegar e unir-se a Deus, tá? Então a gente tem que seguir fielmente essa consagração para que a gente receba esses frutos, tá? E essa é a segunda parte justamente porque se nós estivermos seguindo fielmente essa devoção, nós pertencemos à Virgem Maria e na qualidade de escravos voluntários, né? E
nós somos revestidos por essas graças, né? E aí, junto dela, nós podemos dizer as palavras dela, né? Eis vosso escrava, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. O terceiro motivo é justamente porque tu se entrega a ela com confiança e agora deve saber que ela, que é liberal com os liberais, se entrega também a nós, né? De modo maravilhoso e verdadeiramente real. Então, no que nós precisarmos, nós recorremos à Virgem Maria, pedimos a ela e o Filho atende. Não necessariamente naquilo que nós pedimos, mas como eu disse na formação passada, naquilo que nós necessitamos para a nossa salvação, tá? E em quarto lugar, porque todos os nossos bens interiores e exteriores estão justamente com a tesoureira das graças do Senhor, tá? Então vamos ver o que São Luís vai dizer aqui nesse quarto fruto, né? A Santa Virgem o cumulará de imensa confiança em Deus e nela. Porque, primeiro, né? Porque você não mais se achegará a Jesus Cristo por si mesmo, mas sempre por essa boa mãe. Segundo, porque você lhe ofertou todos os seus méritos, graças e satisfações, para que ela faça tudo isso o que bem entender, de modo que ela transmitirá a você suas virtudes e o revestirá com seus méritos, razão pela qual você poderá dizer a Deus com confiança: Eis Maria, vossa serva, que seja feito segundo a vossa palavra. Né? Em terceiro lugar, porque você se deu totalmente a ela com seu corpo e sua alma, e ela, que é generosa com os generosos e mais generosa do que os próprios generosos, se dará a você de maneira maravilhosa e verdadeira, de modo que você poderá ousar dizer: Sou todo teu, Santa Virgem, salva-me. Né? Ou como discípulo amado, né? Fiz de ti, Santa Mãe, toda a minha riqueza. Você também poderá dizer com São Boaventura, né? A minha cara mestre e salvadora, com confiança hei de agir sem nada temer, pois tu és minha força e meu louvor no Senhor. Sou todo teu e tudo que possuo pertence a ti. Ó gloriosa Virgem, bendita acima de todas as criaturas, posso eu colocar-te como um selo sobre o meu coração, pois teu amor é como a morte. Poderá ainda dirigir-se a Deus com os mesmos sentimentos do profeta, né? Está lá em Salmo 130, né? Senhor, nem meu coração, nem meus olhos têm, por qualquer razão, de encher-se de soberba e arrogância, nem de aspirar grandezas e coisas maravilhosas. Apesar disso, ainda não me tornei humilde, mas despertei e estimulei minha alma por meio da confiança. Sou como uma criança ainda não afeiçoada aos prazeres da terra e recostada ao seio de minha mãe, e é esse seio que me enche de bens. Tá? E por fim, o que fará crescer mais ainda sua confiança nela é que, tendo-lhe dado em custódia todas as coisas boas que você possui, para que as conserve ou distribua a outros, você terá menos confiança em si mesmo e muito mais confiança nela, que passou a ser o seu tesouro. Oh, que confiança, que consolo para uma alma poder considerar o tesouro de Deus, onde ele colocou tudo que possui de mais precioso, também o seu tesouro. Ela é o tesouro do Senhor, como disse um santo. Tá? O quinto fruto é justamente a comunicação da alma e do Espírito de Maria. Tá? Isso é muito interessante, né? A comunicação com o Espírito Santo, né? E com a Virgem Maria. Isso se dá porque você imita a Virgem Maria. Tá? Imitando a Virgem Maria, e conformando-se perfeitamente a ela, imita-se e conforma-se perfeitamente a Jesus Cristo. De modo que já não são dois, mas um só. Tá? Só que Maria ela é plenamente preenchida pelo Espírito Santo, a quem manifesta a sua fecundidade. A gente viu isso lá no capítulo 1. Né? E se o Espírito Santo é o santificador e ele está plenamente presente na alma de Maria, e Maria é plenamente conformada a Jesus, quanto mais ocorre essa comunicação com a alma da Virgem Maria, mais tu se comunica com Jesus. E ali está o Espírito Santo que lhe santifica. Tá? Guardem isso. Vou repetir, ó. Se o Espírito Santo é o santificador e ele está plenamente presente na alma de Maria, e Maria é plenamente conformada a Jesus, quanto mais ocorre essa comunicação com a alma da Virgem Maria, mais tu se comunica com Jesus.
porque afinal eles estão juntos, tá? Jesus e Virgem Maria é assim, ó. E onde está a Virgem Maria e Jesus Cristo, ali está o Espírito Santo. Então ali está o Espírito Santo que vai te santificar, tá? A gente viu isso no primeiro capítulo, quando a gente vê a relação da Santíssima Virgem Maria com cada pessoa da Santíssima Trindade, incluindo no mistério da encarnação quanto no mistério da santificação. Então vamos lá ver o que vai dizer São Luís a respeito desse quinto fruto, tá? Se a gente for fiel a essa devoção, esse é o quinto fruto que nós vamos receber em nossa alma. A alma da Virgem Maria lhe será transmitida para que você glorifique o Senhor. Seu espírito entrará no lugar do seu, para você poder se alegrar em Deus. Porém, é necessário que você se torne fiel às práticas dessa devoção. Que a alma de Maria esteja em cada um para em cada um glorificar o Senhor. Que o Espírito de Maria esteja em cada um para em cada um exultar em Deus. Quando chegará esse momento tão esperado em que a Divina Maria se estabelecerá nos corações como Mestre soberana, para sujeitá-los plenamente ao império de seu grande e único Jesus? Quando, enfim, as almas estarão aptas a respirar Maria, do mesmo modo que os corpos respiram ar? A partir daí, coisas extraordinárias ocorrerão neste plano inferior, onde o Espírito Santo, ao encontrar sua amada esposa difundida nas almas, nela se manifestará copiosamente e as preencherá com seus dons, sobretudo o dom da sabedoria, para realizar maravilhas de graças. Meu querido irmão, quando virá esse tempo feliz e esse século de Maria, no qual incontáveis almas eleitas e conquistadas para o Altíssimo por Maria se perderão em si mesmas no abismo de seu interior e se tornarão reproduções vivas de Maria para amar e glorificar Jesus Cristo? Esse tempo só há de vir quando esta devoção que lhes proponho se tornar conhecida e for praticada. Senhor, para que venha o teu reino, que venha o reino de Maria. A gente viu tudo isso lá no capítulo 1 também, tá, gente? O bom do capítulo 1 e capítulo 2, se eu não me engano, é que eles são muito teológicos, tá? Eles abordam muitas questões teológicas. Então, quando a gente estuda bem esses dois primeiros capítulos, todos os outros se tornam um pouco mais fáceis, tá? Porque a gente já bebeu um pouco daquilo que é necessário para a gente entender esses próximos, né? Então, esse é o quinto fruto, tá? O sexto fruto é justamente a transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo, tá? E aqui é o seguinte, se a árvore da vida, que é Maria, for bem cultivada na nossa alma, né, pela fidelidade às práticas dessa devoção, vai dar fruto a seu tempo, né? E o fruto não é outro senão Jesus Cristo, tá? A Virgem Maria deu à luz Jesus Cristo uma vez, e agora ela gera Jesus Cristo nas nossas almas, tá? Ela é a árvore da vida, tá? Santo Agostinho vai chamar a Virgem Maria justamente de forma de Deus, né? Onde os homens e mulheres são formados e moldados em Jesus Cristo. Então aquele que é lançado nessa forma divina, depressa é formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Facilmente e em pouco tempo será transformado em Deus. Será, entre aspas, divinizado, pois é lançado no próprio molde que formou um Deus, Jesus Cristo. E olha, aqui não tem nenhuma blasfêmia em dizer que o ser humano é divinizado. Isso eu já expliquei, acho que 2 vezes também, né? Isso é santidade, tá? Isso é santidade. O homem, ele configura-se a Deus imitando-o, ele se une a Deus imitando a Jesus Cristo, o exemplo que ele nos deu, né? Seguindo os mandamentos, buscando as virtudes, etc, etc, tendo vida sacramental, vida oracional, intimidade com Deus, né? Deus habita em você. E quanto mais ele habita, mais vocês se unem, mais vocês são conformados. Se você atinge o grau máximo dessa conformação, Deus está em sua totalidade. Você esvaziou-se completamente e agora Deus habita em você em sua totalidade. Então você é divinizado, porque Deus age em você. Então você é divinizado, tá? É um processo. Se você faz uma cirurgia, você é cirurgiado. Se Deus te transforma, você é divinizado.
você é santificado. Esse divinizado e santificado são sinônimos, tá? Então, quando nós vemos um santo que é separado, né, ele é um ser que justamente conseguiu se conformar-se plenamente a Deus. Então, ele foi divinizado. Não que ele assumiu uma natureza divina e, portanto, se tornou um Deus, nada disso. Mas que o único Deus que existe habita nele, tá? E como eu disse, não é a natureza humana que rebaixa a natureza divina, é a natureza divina que eleva a natureza humana. É importante a gente guardar isso, tá? Porque senão isso pode gerar escândalo, tá? E erro por parte de alguns. E aqueles maus intencionados podem utilizar isso para atacar a fé católica e essa consagração. Filhotes de Satanás, né? Mas paciência. Esse daqui é meio que um complemento do quinto fruto, tá? Aqui. A comunicação da alma do Espírito Santo. Esse processo de santificação pelo Espírito Santo, como eu disse, né? Quando mais o Espírito Santo encontra a Virgem Maria na pessoa, numa alma, né? E consequentemente encontra Jesus Cristo nessa alma, mais ele o santifica. Esse processo dá pelo Espírito Santo, que é o santificador. Tá? E aí, esse daqui é um complemento desse quinto fruto, né? E aí São Luís vai dizer o seguinte: se a árvore da vida, que é Maria, tiver bom cultivo em sua alma, mediante a fidelidade às práticas dessa devoção, você colherá de seu fruto a seu tempo. E esse fruto é simplesmente Jesus Cristo. Conheço tantos devotos e devotas que procuram Jesus Cristo por caminhos e práticas diferentes, e com frequência, depois de terem pelejado bastante durante a noite, podem exclamar: apesar de termos trabalhado durante toda a noite, não conseguimos pegar nada. Com efeito, a eles se podem dizer: vocês trabalharam muito e ganharam pouco. Né? São justamente estes que seguem outras devoções e outras práticas. Eles trabalham, podem até alcançar algum fruto, mas é muito pouco e é muito esforçoso. A gente viu justamente isso no capítulo 5, parte 2, onde a gente vê justamente que o caminho dessa devoção é fácil, curto, perfeito e seguro. Tá? Continuando. Jesus Cristo ainda está presente de modo tênue em vocês. No entanto, pela veia imaculada de Maria e esta prática divina que proponho, trabalha-se em lugar santo e trabalha-se pouco. Não existe noite em Maria, porquanto nela jamais houve qualquer vestígio de pecado, nem a menor sombra. Maria é um local sagrado, o santo dos santos, onde os santos são formados e moldados. Observe, por favor, minha afirmação de que os santos são modelados em Maria. Existe enorme diferença entre esculpir uma figuração humana em relevo, com golpes de martelo e cinzel, e fazer uma figura com auxílio de um molde. Os escultores e estatuários trabalham muito para confeccionar suas obras de arte do primeiro modo, e para isso despendem muito tempo e também esforço, né? Mas para fazê-las do segundo modo, não precisam de grande esforço e em bem pouco tempo as concluem. Né? Se você jogar uma argamassa numa forma, você vai fazer rapidamente aquela imagem, né? Mas se você pegar uma pedra de mármore e você for esculpindo, vai ser mais trabalhoso e vai ser mais demorado, né? Essa é a diferença entre as práticas, outras práticas devocionais e essa devoção à Virgem Maria que ele sugere, né? Essa devoção à Virgem Maria, essa consagração, é você colocar a argamassa na forma, né? Enquanto outras práticas é justamente você pegar a pedra e sair esculpindo. Tá? Santo Agostinho chama a Santa Virgem de Forma Dei, o molde de Deus. Sois digna de te chamarem o molde de Deus. Um molde adequado para formar e moldar deuses, não em sua natureza, já falei isso, tá? Não em natureza. Não existem outros deuses, apenas um Deus em três pessoas, a Santíssima Trindade. Tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem disser o contrário, que seja anátema, né? Não demorará muito para aquele que for jogado nesse molde divino ser formado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nele. Em pouco tempo e sem muito gasto, ele se tornará um Deus, pois foi jogado no mesmo molde que formou Deus Filho. Tá? Isso daqui já explicamos. Eu espero que seja muito claro, tá? Não vamos sair daqui pensando que somos politeístas, pelo amor de Deus, tá, gente? Não tem nada disso não. Tá? Nesse processo de santificação que o ventre que formou um Deus agora é um ventre espiritual que nos forma, tá?
E se esse ventre gerou uma pessoa divina, né, tem a mesma potência e capacidade de formar Deus nas almas, tá? Como eu disse, a Virgem Maria deu à luz um filho que foi Deus e que foi Jesus Cristo. Isso de uma forma natural, através de um parto. Agora a Virgem Maria forma Jesus Cristo, dá luz novamente a Jesus Cristo, mas nas almas dos fiéis, tá? É um parto, né, espiritual, podemos dizer assim. Um desenvolvimento agora espiritual, tá? É diferente. Estamos aqui, não é isso? É. Penso que posso perfeitamente comparar os diretores espirituais e fiéis que querem formar Jesus Cristo em si mesmos, ou nos outros pelo segmento de outras práticas que não esta, a escultores, que confiando na própria habilidade, destreza e arte, dão incontáveis golpes de martelo em cisel numa pedra dura, ou num tronco de madeira mal polida para deles tirar a imagem de Jesus Cristo. E por vezes eles não conseguem representar Jesus Cristo com realismo, seja por falta de conhecimento e experiência da pessoa de Jesus, seja em razão de algum golpe mal dado que acabou estragando a obra. Todavia, em relação àqueles que abraçam esse segredo de graça que lhes apresento, comparo-o certamente a fundidores e moldadores que encontraram o formoso molde de Maria, no qual Jesus Cristo foi natural e divinamente formado, e sem confiar na própria habilidade, mas unicamente na perfeição do molde, se derramaram e se perdem em Maria para tornar-se o retrato realista de Jesus Cristo. Entenderam divinizar aqui, ó? Para tornar-se o retrato realista de Jesus Cristo. É isso, gente. Divinizar o homem é isso. Tornar-se retrato realista de Jesus Cristo. É isso. Você não assume uma natureza divina. Não. Você se torna um retrato realista de Jesus Cristo. Tá, gente? Espero, creio que está firmado isso na alma de vocês. Tenho fé, e fé é certeza do que não se vê. Tenho fé de que isso já foi enraizado aí no coração de vocês, tá? E aí, para finalizar esse último fruto, né, esse penúltimo fruto, ele vai dizer: que bela e verdadeira comparação é essa, mas quem a entenderá? Faço votos de que seja você, meu amado irmão. Eu tô tentando, São Luís, eu tô tentando explicar aqui, tá? Mas não se esqueça de que só se pode despejar no molde, ó, muita atenção nisso, muita atenção nisso. Mas não se esqueça de que só se pode despejar no molde o que foi derretido e se encontra em estado líquido. Ou seja, é absolutamente necessário destruir e fundir em você o velho Adão, para então você poder se tornar o novo Adão em Maria. É necessário matar o homem velho para que o homem novo nasça. Tá? Nicodemos perguntava a Jesus: oxe, mas Jesus, como é que um homem pode nascer duas vezes? Porventura ele pode entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer de novo? E ele não entendia que era justamente o nascimento no batismo, né? E nós já vimos que essa consagração é uma perfeita renovação dos votos batismais, né? Que é querida por Deus, tem eficácia, enfim. Então é necessário a gente matar um homem velho através da conversão. O processo de conversão é justamente esse processo de matar um homem velho para fazer nascer um homem novo, tá? Um sinônimo é justamente o processo de santificação, tá? A gente vai matando o homem velho para que o homem novo, o Adão novo, né, que é Jesus Cristo, nasça em nós, né? E aí nós somos santificados, nós somos divinizados, porque Deus está em nós. E aí nós fazemos isso em Maria, para então você poder se tornar o novo Adão em Maria, tá? Espero que esteja claro, viu, gente? Se não estiver, podem entrar em contato ou enfim, eu espero poder ajudar, tá? E por fim, último fruto dessa devoção para quem segue fielmente essa consagração, né? O fruto na alma daqueles que seguem fielmente essa devoção. É justamente a maior glória de Jesus Cristo. E isso se dá por 4 razões, tá? 4 motivos. Vamos ver. Observando fielmente essa devoção, você dará mais glória a Jesus Cristo em um mês do que em vários anos praticando alguma outra, mesmo que mais difícil.
E estas são as razões daquilo que estou afirmando. Ele vai trazer 4 razões, tá? Para finalizar aqui o capítulo. Ó. Primeiro, pelo fato das suas ações serem realizadas pela Santa Virgem, conforme essa prática preconiza, você deixa para trás suas próprias intenções e operações, não obstante boas e conhecidas, para perder-se, por assim dizer, nas intenções e operações da Santíssima Virgem, apesar de estas lhe serem desconhecidas. Por consequência, você entra na participação da sublimidade de suas intenções, que foram tão puras a ponto de uma de suas menores ações dar mais glória a Deus do que um martírio como o de São Lourenço, cruelmente supliciado numa grelha, ou mesmo do que as ações mais heróicas de todos os santos. Nesse sentido, durante sua permanência na terra, ela obteve uma infinidade tão inefável de graças e méritos que se poderia mais facilmente enumerar as estrelas do firmamento, as gotas de água do mar e os grãos de areia das praias do que fazer uma recensão completa de todos eles. Além disso, ela deu mais glória a Deus do que todos os anjos e santos deram ou darão. Ó grandeza de Maria, tu podes apenas fazer prodígios de graças nas almas que não querem senão perder-se em ti. Isso é muito interessante, tá, gente? Porque a gente entra num apostolado mariano, né? A gente abandona a nossa missionalidade voltada, direcionada nas nossas próprias intenções e projeções para investir nessa missionalidade mariana, tá? Mas calma aí. E eu vou dar um exemplo disso. Recentemente eu fui no supermercado, né? Eu tava fazendo minha feirinha lá e você sabe que todo mundo que vai fazer feira começa a arrumar o carrinho de uma forma X, né? Por exemplo, não mistura-se produtos de limpeza ali e tal com produtos alimentícios, né? Tem todas essas questões, né, que nos ensinam. E aí eu tava lá montando, etc, tava com a camisa da faculdade, e aí, para quem não sabe, eu faço medicina na Univasf. E aí, uma moça, uma senhora já de idade, devia ter uns 55, 60 anos, ela vira pra mim e fala: Olha, Nick, boa arrumação, vai ser um bom médico. Aí eu olhei aquilo, eu não esperava, né? Fiquei, obrigado. Eu fiquei assim, lisonjeado, né? Pô, obrigado. E continuei seguindo. Aí ela começou a puxar assunto e tal, falando que queria ser nutricionista, etc, etc. Aí a gente ficou conversando, né? Até que ela começou a desabafar comigo. Isso foi um pouco impactante, assim, foi impactante para mim. E aí ela disse que estava afastada da igreja, né? E que eu tinha sido um terceiro sinal para ela. Aí eu perguntei por quê, né? Ela falou que tinha conversado com o padre tinha falado para ela ir numa paróquia que tem aqui em Petrolina chamada é paróquia ou capela? Acho que é capela. É capela. Capela Nossa Senhora das Graças, né? Primeiro foi essa. Primeiro sinal dela, no dia, né? A segunda foi ela vendo, parece que foi na internet, ela viu um segundo sinal de Nossa Senhora das Graças. E o terceiro foi justamente a medalhinha de Nossa Senhora das Graças que eu carrego comigo aqui no signo Salute, né? Do movimento que eu faço parte, né? Ela tinha visto, ela falou, Nossa Senhora das Graças, eu falei, a medalhinha e tudo mais, eu carrego e tal. Aí ela foi meu terceiro sinal. Aí eu fiquei, rapaz, me impactou, né? Me deu um certo impacto, porque tinha atrasado aqui em casa, eu ia fazer a feira antes, né? Teve uns atrasos, assim, né? Agora, fazendo a formação de hoje, eu fiquei me questionando, eu falei, rapaz, se eu tivesse chegado antes ou depois, talvez eu nunca tivesse conversado com ela, nunca tivesse sido um sinal para ela, né? Um sinal mariano, tá? Então, esses pormenores que acontecem, esses atrasos que podem vir a acontecer, essas ah, aparentes tragédias que acontecem, né? Esses pequenos aperreios que nós passamos no cotidiano, podem ser verdadeiras libertações e podem ser verdadeiros ah, verdadeiras movimentações que Nossa Senhora faz para que nós sejamos missionários, né? Isso acontece muito com
na divina providência, né? Quando nós estamos plenamente conformados à vontade de Deus e à razão de Deus, e fala, Deus, que seja feita apenas a tua vontade, não a minha, e nós nos empenhamos e somos verdadeiramente entregues nisso, nós confiamos que Deus nos capacita e orienta para aquilo que for necessário. E neste caso, na missionariedade, isso pode acontecer. A gente está em determinadas situações e começarmos a conversar com as pessoas e nós sermos verdadeiros sinais para aquela pessoa que está passando por uma fase difícil, para aquela pessoa que precisa de uma palavra, tá? Então, ah, o que São Luís vai dizer nesse primeiro ponto é que nós damos maior glória a Deus através disso. Nós saímos dessas operações e intenções próprias, né, desses projetos próprios que nós temos. É importante nós termos, sim. Eu, por exemplo, imagino que depois da faculdade eu vou me casar, ter filhos, e se Deus quiser muitos filhos, e eu vou construir isso e aquilo e tal, vou ter um mini santuáriozinho em casa, né, e enfim. Mas só Deus sabe como vai ser o futuro de fato. Eu não me fixo nisso, entende? Eu tenho pra mim, beleza, porque eu tenho que ter um rumo, né? Mas eu peço que Deus me inspire para que eu siga a vontade dele e não a minha, porque a minha pode ser ruim, a minha pode ser errônea, a minha pode falhar em vários setores. Então, eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, que eu sei que é a mais perfeita e a mais sábia, tá? E aí, nesse sentido, nessa consagração à Virgem Maria, nós o fazemos nos projetos e moldes da Virgem Maria, que não foge, por favor, não foge dos planos e desígnios de Deus. Pelo contrário, vai na mesma direção, tá? Mas enfim, a segunda razão pela qual nós damos maior glória a Deus é pelo fato de que, por meio dessa prática, uma alma que considere como nada tudo que pensa e faz por si mesmo, e que coloque seu apoio e agrado unicamente nas disposições de Maria para aproximar-se de Jesus Cristo, e mesmo para dirigir-lhe a palavra, pratica muito mais humildade do que as almas que agem por si mesmas, e que se apoiam e se agradam imperceptivelmente em suas próprias disposições. Por conseguinte, ela glorifica de modo mais elevado a Deus, que não é perfeitamente glorificado senão pelos humildes e pequeninos de coração. Ou seja, aquela pessoa que fala assim, oxe, por que é que eu vou recorrer à Virgem Maria e ao Santo se eu posso ir diretamente a Deus? Não tem uma soberba aqui, né, nessa brincadeira? Não existe uma soberbinha, tipo assim, não, eu tenho meus meios, eu sou digno de me apresentar diante do Rei dos Reis, né? Por que eu vou precisar da Virgem Maria? Por que eu vou precisar do santo se eu posso ir diretamente? Você pode, mas não sei se é o meio mais eficaz e perfeito, né? Muito menos o mais humilde, tá? Então, assim, não me surpreenderia se os pedidos e as obras entregues por esse cidadão fossem negadas por Deus, tá? Assim como Deus negou as oferendas ali de Caim, né? E aceitou as de Abel. Então, a alma que recorre à Virgem Maria ela também é humilde. E os humildes glorificam mais perfeitamente a Deus, tá? Essa é a lógica que existe aqui. A terceira razão é pelo fato de que a Santa Virgem, desejando por uma grande caridade, receber em suas mãos virginais o presente de nossas ações, lhes dá formosura e esplendor admiráveis. De fato, ela mesma as oferece a Jesus Cristo, e por consequência, nosso Senhor é mais glorificado desse modo do que se as oferecêssemos a Ele por nossas mãos impuras. Nós já falamos isso quando nós falamos sobre a entrega de nossas obras interiores e exteriores. Ao entregá-las à Virgem Maria, pertence à Virgem Maria, é dela, e se é dela, é adornada por suas graças. Ou seja, são mais belas, mais perfeitas, mais sublimes, mais magnânimas e, consequentemente, são mais aceitas por nosso Senhor Jesus Cristo. Já não tem mais as nossas manchas, já não tem mais nossas pequenezes. Não, há as grandiosidades da Virgem Maria e, por isso, são mais bem aceitas por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, consequentemente, nós glorificamos mais a Deus. E por fim, finalmente, porquanto você jamais pensa em Maria sem que ela, em seu lugar, pense em Deus. De igual maneira, você jamais louva e honra Maria sem que ela, com você, louve e honre a Deus. Maria está em completa relação com Deus, e eu a designaria perfeitamente como a relação de Deus que se refere unicamente a Deus, ou o eco de Deus que apenas profere e pronuncia Deus. Se você verbaliza Maria, ela verbaliza Deus. Guardem isso. Se você verbaliza Maria, ela verbaliza Deus. Santa Isabel louvou Maria e a chamou de bem-aventurada em virtude de ter aceitado. Maria, o eco fiel de Deus, cantou.
minha alma glorifica o Senhor. Aquilo que Maria cumpriu naquele momento, ela continua a cumprir todos os dias, ao amar, louvar, honrar e ofertar de nosso e ofertar de nosso melhor a ela. Deus é louvado, Deus é amado, Deus é honrado e a Deus estamos ofertando de nosso melhor por Maria e em Maria. Então, sempre que tudo que nós entregamos à Virgem Maria, ela vai repassar a Deus. Ela nunca vai guardar algo para si. Isso nós já falamos inclusive nas aulas anteriores, tá, gente? E dito isso, nós finalizamos agora o sétimo e penúltimo capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Próxima formação, nós já entraremos no último capítulo, que é o capítulo 8, e falaremos sobre as práticas particulares dessa devoção. Primeiro sobre as práticas exteriores e depois as interiores, tá, gente? Então é isso, viu? Vou finalizar aqui com uma oração antes da gente encerrar essa formação de fato, tá? Te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz da alvorada e a nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes e se atrevam a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com o bem, o ódio com o amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que no amor à hóstia consagrada, à Virgem Maria e ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. Estivemos, sempre estaremos unidos em nome de Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima, viu, pessoal? Deus abençoe e que a Virgem Maria esteja convosco a cada segundo da vida. Tamo junto. Até a próxima.